também já no plano diretor. Vocês dizem já metas e ideias traçadas e já bem construídas, assim, para entrar. Oi, boa noite. Eu, na realidade, quero só fazer um pequeno depoimento emotivo. Ano 80, quando o Gaumont assume o Cine Belas Artes, que era 82, Beto? Belas Artes? 82 foi por aí. No final de 82. Bom, eu sou escultor, moro na Vila Madalena desde 70 e pouco. Em 80, a Vila Madalena começa o movimento de cinema independente. Então, na Rua Visardi, estava a Tatu Film, estava o bar Martín Fierro, que era de dois argentinos e que faziam empanadas. E todo o pessoal do cinema que estava surgindo se reunia na Martín Fierro, na Rua Visardi. Quando o Festival de Gramado, quando se reinaugura, através do Gaumont, o Cine Belas Artes, tinha acabado de acontecer o Festival de Gramado desse ano, e vários filmes de São Paulo tinham ganho os prêmios. Aí o pessoal da Martín Fierro me encomenda que faça uns troféus para o cinema, para os atores e diretores de São Paulo que tinham ganho. E a entrega dos prêmios dessas esculturas que eu fiz foi na inauguração do Belas Artes. E até tenho foto com o Lima Duarte, que ele ganhou por Sargento Getúlio. Então, para mim, é uma coisa que me movimenta bastante. Informação preciosa. Então, a última informação é Sargento Getúlio e direção de Armando Pera. É isso. Assim, né? Vamos ver assim. Boa noite a todas e a todos. Oi. Não sei, eu não vou nem discutir a importância do Cine Belas Artes, né? Eu sou Pedro, eu sou do Butantan, sou atualmente supervisor de cultura na região, né? E assim, achei excelente a explanação, não vou discutir a importância do Cine Belas Artes historicamente, todo mundo tem história naquele pedaço. Agora, principalmente, essa ideia do corredor cultural, né, é fortíssima, né? E eu fico pensando, a gente está aí discutindo o plano diretor e está falando do arco do futuro, né? E ali a gente tem um passado que não é passado, que está na vida da gente, né? Ali é um arco da história e identidade de São Paulo, né? E o arco do futuro ele é pensado justamente para desenvolver uma região no sentido contrário do vetor de desenvolvimento da cidade, que era aquele, né? Começou a ser apontado por ali, né? Sudoeste, né? Foi indo Paulista para adiante. Depois Faria Lima, Berrini, etc. Né? Então, agora eu fico pensando também, no mundo ideal, o governo deveria assumir esse papel, né, enquanto assim, a cultura, pela sua importância, a cultura e a história, pela sua importância para a população, para os munícipes e tal. Agora, a gente não está exatamente no mundo ideal, a gente vai ter alguns limites de governo para atuar, né? Tem a possibilidade de leis, de incentivo fiscal, etc. Agora, eu fico pensando como é que a gente, porque esses dias eu tive que dialogar com alguns grandes capitalistas aí, e eu fico pensando como é que a gente, a lógica da gente é sempre enfrentá-los, né? Como é que a gente constrói alguma coisa que seja interessante também para o mercado, mas para um mercado que não seja predador, que não venha destruir, né? Que tipo de projetos criativos que a gente pode ter, né? Para trazer esses recursos também para junto de nós, né? Esses dias eu estava desesperado para salvar uma orquestra de meninos, né? Com que eu vou salvar? Não dá para ser com o recurso da Secretaria de Cultura, né? Da supervisão de cultura, muito menos, não cabe, né? Isso daí vai via Lei Rouanet, alguma coisa assim, e quem é que investe num projeto desse tamanho, né?
Eu tinha acabado de falar para o subprefeito, olha, se a Al-Qaeda bancar a cultura da região, eu acho Al-Qaeda. Né? Daí agora, passou um pouquinho, ele me chamou, falou, ó, desce aqui e vem conversar com algo semelhante. Né? E daí me apresentou um mega investidor. Né? Os olhos do cara brilham, né? Para um projeto desse. Né? Agora tem as contrapartidas. Né? Como é que a gente faz essa conversa? Aí é uma problematização. Né? Não que a gente tenha que transferir todas as coisas importantes da cultura, né? Para a iniciativa privada, não que isso deva ser uma política de governo, né? Mas uma complementação e uma forma de a gente ir além das possibilidades restritas que a gente tem com verbas governamentais. Né? E além, é claro que a gente vai fazer a nossa luta de enfrentamento, mas que outras estratégias que a gente pode ter também de não ficar com uma área preservada e de repente não ter a pujança de movimentação de pessoas e inclusive de recursos que movimentam essas pessoas. Né? Ficar meio abandonada ou não como poderia ser, não funcionando com a qualidade que poderia ter, né? Não oferecendo tudo que poderia oferecer aos munícipes. É mais ou menos isso, eu já estou enrolando demais. Obrigado. Mais alguém? Pode fazer uma mudada depois? 3. Não. Tudo bem, então pode geral. Tá, vou dar. Primeiramente, eu gostaria de dizer da alegria, porque eu faço parte do movimento, meu nome é Iriane, sou ativista desde a primeira passeata, e quando a gente consegue que as 3 esferas se reúnam de governo, é muito gratificante. Eu vou aproveitar a presença do Tadeu, da Funarte, e falar um pouquinho sobre o IPHAN, que é o órgão de preservação no nível federal. Nós temos vários documentos protocolados no IPHAN, e a Jurema Machado, quando ela tomou posse como presidente, ela disse do interesse que o Tadeu falou sobre a Mata Suplicy no assunto, no tema Belas Artes, e ela disse que o grande desafio era garantir o uso quando existe a propriedade privada. Então, para se garantir o uso, é importante garantir também a propriedade. Nesse sentido, qual o tipo de intervenção que a gente pode fazer no nível federal para que ele também participe com sinergia dessa atitude aí do Juca, né, de mediar as negociações? Então, eu gostaria de passar esse tipo de sugestão do Tadeu e pedir para que ele novamente possa dizer do nosso interesse já antigo de fazer uma audiência com a Mata Suplicy e também a Jurema Machado, um representante do IPHAN, né? Tem o Valério, que também representa aí o MINC em São Paulo. A gente gostaria muito que houvesse essa parceria para que a solução vinda de uma política pública pudesse beneficiar o Belas Artes e outros cinemas de rua. E dizer também uma coisa que eu estava questionando e refletindo enquanto as pessoas diziam, a gente está no século XXI, né? E o modelo que a gente quer de desenvolvimento não pode ser mais antigo. Então, quando a gente fala de economia criativa, de ter esse eixo de inclusão e estratégia, a gente tem que pensar muito no cidadão e na cultura como algo que nos fortaleça e possa nos tornar melhores, né? Boa noite, eu sou Rosário, sou funcionária da Secretaria de Cultura do município e agora estou no gabinete da Nabil. Já trabalho com ele há muito tempo. Na verdade, eu queria fazer um comentário dessa relação Estado e sociedade, né? Até como funcionária de carreira da cultura, o Estado está sempre correndo atrás, está sempre mais atrasado, com estrutura precária, enfim.
E eu tenho observado esses movimentos todos que estão acontecendo, desde a ocupação do Melcão, enfim, Baixo Centro, várias iniciativas da sociedade, pensando, vendo o filme do Luan, que legal ver, né, uma moçada tão novinha aproveitando uma coisa que tem que ser feita, fazer um documentário e canalizar para uma luta importante. E como a partir do movimento, né, lá do Belas Artes, uma coisa que estava dada, a relação do proprietário e tal, conseguiu-se instrumentos e conseguiu-se sensibilizar, sabe, 2 deputados estaduais que você sensibilize, alguns vereadores na Câmara, quer dizer, foram vários movimentos que aconteceram, você não tinha uma legislação favorável, né, mas vários movimentos que foram feitos que desembocaram no resultado que está tendo hoje, pensando nessa discussão do corredor cultural que está sendo levantada, pensar um pouco o que pode ser feito, né? Como canalizar essa força que está vindo da sociedade, que desacreditada muitas vezes da política tradicional, não está deixando de fazer coisas, muito pelo contrário, está indo à luta, está defendendo as coisas, né? Os cicloativistas estão aí. Quer dizer, como aproveitar o Nabil que está na Câmara, o Beto que está lá na Assembleia, o Tadeu que está na Funarte, enfim, a Dilma, esse momento que a gente está vivendo, para dar esse salto na cidade de São Paulo em relação ao que está acontecendo com essa especulação. Acho que o plano diretor é um momento. O plano diretor não é pequeno, mas, por exemplo, a mudança na lei que o Nabil tem do cinema e que tem um decreto que, na verdade, muito mais trava do que viabiliza, a mudança do decreto e a incorporação dos teatros nisso, vão certamente ajudar a favorecer esse corredor, né? Como que a gente consegue outras medidas, de repente pensar na Assembleia. Eu fiquei pensando como uma CPI, que muitas vezes não dá em nada, nesse caso serviu de instrumento também para fortalecer essa luta. Como o tombamento da fachada, por mais patético que pareça, serviu como a atitude do promotor de ter a liminar que diz que tinha que rever o tombamento. São pequenas ações que acabam resultando num processo de mudança que a nossa cidade está precisando muito, né? Então, talvez pensar na Assembleia Legislativa que passo a mais, o Nabil está falando da questão dos teatros, é uma questão que vai impactar nessa ideia do corredor. A Secretaria de Cultura está falando da desapropriação dos cinemas, que muitos vão estar no centro. Como é que essas coisas podem se conectar, entendeu? Mas para a gente pensar no Belas Artes, ótimo que o Belas Artes dê certo e que ele seja mesmo essa coisa que o Eliseu falou do dia D, né, de passar para as outras coisas. Porque o que a gente está vendo, enquanto a gente está aqui, é o capital imobiliário indo e avançando em ícones importantes da nossa cidade, onde a gente ainda quer viver. Então, um pouco para a gente pensar daqui para frente que medidas na Funarte, que medida em cada um dos espaços a gente pode ter. Eu vou encerrar as expressões da palavra, para depois a gente abrir de novo. Boa noite. Meu nome é Giscar Lucas, eu sou ator, sou distribuidor de filmes e sou exibidor também. E a minha família vem de mais de 50 anos de exibição cinematográfica. Meu pai chegou a ter 30 cinemas de rua na cidade de São Paulo. Infelizmente, até o ano passado, a gente tinha 2 cinemas e um deles era o Cine Windsor, que acabou fechando no centro de São Paulo. E hoje a gente tem um cinema que, infelizmente, a gente tem que passar por pornográficos para não poder fechar de vez e a gente, pelo menos, manter um pouco do que foi a história dele. E qual que é o cinema? É o Cine Dom José, hoje, que a gente participa da Virada Cultural algumas vezes. Dentro da fala do Nabil, eu queria só colocar que eu acho que o equilíbrio entre a iniciativa privada e o poder público para poder gerir esses cinemas, porque a prefeitura comprou alguns espaços e ela está com os seus projetos, mas ela não tem um certo fôlego para fazer as coisas até determinado ponto. A iniciativa privada tem o Cine Marabá e alguma outra iniciativa. Então, dentro da estrutura de como proteger esses bens privados que são interessantes, que são importantes para a sociedade, como dentro da legislação, ou que política, ou como a gente pode juntar o público com o privado, mas visando o bem social, não, claro, a capitalismo selvagem.
Tem um projeto do prefeito Eduardo Paes que começou há uns 2 anos atrás, que é o Cine Carioca, que foi no Morro do Alemão, que é uma iniciativa que talvez possa abrir um caminho para se pensar nessa junção do público com o privado, que a prefeitura, através do edital, ela cedeu o espaço e o dinheiro para a construção do cinema, que é o mais pesado, que é a construção inicial do cinema, e as empresas exibidoras acabam tocando o cinema, e hoje é um sucesso de público o Cine Carioca lá no Morro do Alemão, que tem uma frequência de mais de 80%, e a população, principalmente do local, é que frequenta esse cinema. Então é só queria expor um pouquinho, um pedacinho da minha história, que tem muito a ver com isso, e se puder ouvir vocês, como que a gente pode conseguir fazer essa recuperação desses cinemas da região central. Eu sei que já tem várias políticas, a gente já está caminhando para isso, e como que a gente pode acelerar, de repente, esse processo. Muito obrigado. Eu queria só fazer uma coisa. A Eliane está com abaixo-assinado do Cine Joia do Rio de Janeiro, que está fechado também, então se ela vai passar aí para o pessoal assinar. Vou voltar a palavra para a mesa. Eu vou pedir para 3 minutos para cada um. A gente já... não sei. Senão não vai dar tempo de falar o que quiser para fazer. Outra coisa também era. Outra coisa também, lista de presença, todo mundo assinou, o telefone veio, por favor, não esqueçam, porque a gente está precisando de mais gente em movimento, porque muitos já saíram, outros entraram, e a gente está sempre na corda bamba, não é fácil levar isso não. E a Eliane precisa de folga, está trabalhando mais. Folga depois que reabrir Belas Artes. Não, mas você me ajuda lá, porque está complicado. Os jovens são bons de fazer passear, está no momento do Facebook, mas para trabalhar dia a dia não é fácil manter os jovens, hein? Os jovens são muito pululantes, né? Graças a Deus encontramos o Luan e a Dandara, né? Mas fora eles, foram aquisições boas que a gente teve aí. Mas muitos voltam, vêm e voltam, não, é a característica da geração, né? Só respondendo tem vários assuntos para tratar, mas vamos tentar resumir. É o seguinte: sobre público e privado, o movimento, enquanto movimento, vou falar agora enquanto movimento pelo Cine Belas Artes, MBA, a gente nunca discutiu com detalhes se tem que ser isso ou tem que ser aquilo. O que a gente defende é que o cinema tem que manter as mesmas, quer dizer, características similares, muito próximas àquelas que foram fundamentais em sua fundação em 67, que foi uma junção da Sociedade de Amigos da Cinemateca com a Companhia Senador de Cinema, e que foram resgatadas em algum tempo pela Gaumont e depois pelo André Stur. É isso que a gente quer, com diversidade cultural, programação de todo mundo, cinema para todas as gerações e com a formação de público, entendeu? A ideia do Cineclube, com o Noitão, e também um espaço para mostras, para cursos, para debates, entendeu? Que funcione como um verdadeiro centro cultural, mas não um centro cultural como um vergueiro, mas que ele seja um espaço irradiador de cultura e de debate na cidade. Eu, particularmente, agora, minha posição pessoal é de que tem que ter ainda falando sobre o movimento, a gente também defende que haja um conselho, tá? Um conselho formado por frequentadores, sociedade civil, setor privado, governos, parlamento e tal, fazer um conselho lá para que, de alguma forma, discuta um pouco o Belas Artes, que a gente não volte a ter a situação que a gente está passando nos últimos 2 anos. E, pessoalmente, eu defendo que tenha uma intervenção pública naquele cinema, mas que a operação seja privada. Eu acho que dá mais fluidez para o projeto que era o Belas Artes, mas isso aí é uma posição que tem que ser discutida. O movimento não tem posição sobre isso, é uma posição pessoal minha. Controle público com operação privada. Outras questões que eu queria comentar é o seguinte: a gente também defendeu para o Juca, e já defendemos em outros momentos, o Juca parece que gostou da proposta, é o seguinte: a gente quer que as partes da manhã do Belas Artes, que são ociosas, sejam usadas pelas escolas, para cursos de cinema, com professores, com mostras infantis,
e com oficinas também, entendeu? Então que o espaço da manhã seja usado por estudantes prioritariamente das escolas públicas, mas não somente, não exclusivamente, mas prioritariamente. Então isso aí é uma forma da gente reforçar que o Belas Artes já não era um cinema só da elite, tanto é que algumas das pessoas mais ativas nesse movimento vêm da periferia, né? Como a Eliane, eu mesmo, o Luan, filho de paraibano, teu pai? Alagoano, também vem dos setores populares. Então é o seguinte, primeiro não é uma farsa que alguns jornalistas, que alguns setores tentam falar, que é um movimento elitista e que o Belas Artes só era da elite. Não era só da elite, isso é mentira. O Belas Artes é um sistema muito amplo, com várias camadas da sociedade. Então a gente vai fazer, além disso, a gente vai botar escola pública lá de manhã para dizer para esses caras como o Raul Justo Flores, que fez uma coluna bem absurda na Folha, dizendo que a gente era da elite, os órfãos Belas Artes têm que pedir dinheiro para o privado e a prefeitura tem que investir em cidade de Tiradentes, né? Como se ele fosse muito defensor da periferia. A gente defende que não há oposição entre uma coisa e outra. A gente defende, inclusive, a quebra da segregação, que a periferia participe da vida do centro, porque aí ela vai ter, realmente, poder ter aspirações a ser um bailarino ou a ser um motorista de ônibus, a ser um maestro de orquestra ou a ser um gari. A gente não quer que a periferia seja confinada à periferia, embora mereça e deva receber muito mais investimentos em cultura. E, para encerrar, a parte da economia criativa, eu conversei com, inclusive aí não vou falar com o movimento, eu conversei com uma ativista do movimento, eu acabei discutindo algumas ideias com o seu chefe de que é o Márcio, né? É o Márcio. O Márcio pediu, e faz 2 meses para eu colocar no papel, não tive tempo agora para colocar no papel isso. Mas a ideia do corredor cultural, o que a gente pensa? Que ela ajude a estimular a economia criativa realmente. A gente quer que o centro expandido, o centro tenha seus prédios ocupados por escritório de arquitetura, design, entendeu? Parte de desenvolvimento de softwares, escritórios e empresas que vão apostar na energia solar, energia renovável. Então a gente quer apostar numa proposta econômica alternativa àquela que está hegemonizando hoje a cidade, que é o capital imobiliário em shopping centers, essa coisa toda, é uma renda concentrada. A gente quer descentralizar, a gente quer estimular os negócios limpos, sustentáveis, culturais, digitais, entendeu? Então, assim, vamos ocupar aqueles prédios do centro, tudo com essas empresas novas, entendeu? Fazer as chamadas empresas startups, né? Então é isso que a prefeitura tem que fazer, isso que a gente defendeu com o Juca também, incentivo fiscal, linhas de crédito para a economia da cultura. E eu gostei muito da sua fala, porque esse debate era sobre políticas públicas de cinema de rua, e a gente não ficou muito no Belas Artes, mas na verdade o Belas Artes para a gente é como a gente usa em ecologia, a gente pega uma espécie de pararinha azul, uma espécie de bandeira, mas é para defender as outras. Então a gente pega uma que tem mais visibilidade para defender as outras. Então nesse momento, todo mundo junto com Belas Artes, porque depois a gente vai abrir um monte de cinema fechado. A gente vai abrir um monte de cinema, o Juca já disse que vai fazer uma rede paralela de exibição cinematográfica. Vai ser talvez a maior do país. Vai ser cinema nos céus, 10 cinemas na periferia, ou 20 que ele está falando, os cinemas do Centro de Belas Artes, uma grande rede exibidora alternativa, e, se possível, quem for empresário e quiser apostar nessa alternativa, a gente acha que vai sair ganhando, porque em algum momento esse movimento shopping ele vai ter um retorno. O próprio Facebook está perdendo acionistas, já perdeu 12 milhões de usuários esse ano. Então, assim, as coisas não estão aí para ficar. Quem sair na frente vai ganhar, entendeu? É só querer arriscar como a gente está arriscando. Rapidamente, eu acho que falou tudo, mas o supervisor do Butantan, Pedro, acho que faltou só dizer, você pôs uma interrogação, como tratar essa coisa de conversar com o capitalista e, né? Eu acho que, eu fui prefeito, fui gestor municipal, enfim, eu acho o seguinte, tem preliminar, né? Onde você desenha tal aqui, onde você desenha a ideia, né? A intenção do poder público, mas eu não tenho dúvida que tem que ser. Então, como fazer essa interlocução? Aberta, transparente, né? Ainda que possa, convidando as pessoas a contribuir, porque você está numa função pública, né? Para desenvolver política coletiva, né? Então, o seu papel ele é muito claro, né? O que a gente precisa desvendar é o papel do investidor, né? Ele tem que estar alinhado com os interesses do coletivo, né? Para não te pôr em constrangimento. Então, em caso de dúvida, sempre dê transparência, abra o papo, né? Só isso. Comentário sobre o que a Amanda falou.
que é essa questão do como é que vai ser o Belas Artes depois. Eu defendo muito a ideia de que o Belas Artes, não só ele, enfim, vários cinemas têm que ter esse tipo de coisa, que é deixar disponível as telas para exibição de material produzido no Brasil, material alternativo. Porque, mais uma vez, citando a metáfora que o Elisa Gabriel usou, que é a do dia dele, né? O cara está correndo na praia, ele está levando tiro, então ele tem que chegar num ponto e depois ele tem que chegar no outro. No cinema é exatamente isso. Você tem que, primeiro, ter uma ideia, aí depois você vai produzir isso, e é muito difícil produzir. Eu não estou falando só eu, enfim, até as grandes empresas como a O2 ou a Globo Filmes, no Brasil é muito difícil fazer cinema. Então você luta muito para produzir isso quando você consegue finalizar um filme, mesmo com verba pública. Por isso assistam até um documentário muito engraçado chamado Os Filmes que Não Fiz. Eu não lembro o nome do diretor agora, mas é um diretor que fez 6 filmes e nunca conseguiu concluir nenhum. Nossa. Então, quando você consegue concluir o filme, você ainda tem um outro problema, que é exibir. Quando eu recebi a ligação da Larissa, foi uma coisa incrível. Não, a gente quer que exiba o documentário de vocês aqui na Casa da Cidade. Eu tava quase pulando, assim, falando, meu Deus, aleluia, né? Porque é uma luta, assim, sem fim. Você produz, você faz, mas você não consegue mostrar. Ganha uma puta grana. Exatamente. Exatamente. Tem que pagar a saída porque... No caso da cidade, Isso aí divide também o espaço de cinema, né? De boa, gente. Pois é, nós precisamos disso. Nós temos mais ou menos, mais para mais do que para menos, 160 telas, que é exatamente aquilo que acontece. São os mesmos filmes americanos que vêm. A Homem de Ferro lançou agora. No Cinema Marabá, por exemplo, tem 6 ou 7 salas, 4 estão exibindo Homem de Ferro em todos os horários. E isso, e em vários outros cinemas. Então o cinema brasileiro está passando por um momento bom. Porque nós temos filmes como Somos Tão Jovens e outros filmes brasileiros que estão ganhando alguns horários a mais, que estão ganhando espaço, né? Que as pessoas estão indo assistir, não vou assistir um filme brasileiro. Nós temos vários e vários filmes que são produzidos por anos e muitos deles não ganham a luz do projetor. Então acho muito importante se criar e ter esse tipo de tela para exibições de produtores independentes que estão fazendo cinema no Brasil de forma amadora, enfim, que possam ganhar espaço. E eu acho que é importante que o Belas Artes, mais uma vez, seja utilizado como o exemplo, né, como a ponta da lança para que esse tipo de coisa seja cada vez mais utilizado e que mais esse espaço para o cinema brasileiro seja aberto. Não adianta nada a gente ficar só assistindo filme de fora, porque eles já estão ganhos, eles já estão pagos lá fora mesmo. E depende, aqui no Brasil não, né? Depende. Depende. Tem uns filmes que sempre são complicados de bilheteria. Mas eu digo mais o ciclo hollywoodiano, né? Então, além de salvar o cinema de rua, porque ele sempre teve a exibição alternativa de filmes de cultura, filmes que não tem 2 bilhões para divulgar e que ficam lá há muito tempo, como o exemplo do Medos Privados em Lugares Públicos, que ficou 3 anos e meio em cartaz, que funciona, que as pessoas assistem, que gera debate, que também existe essa oportunidade de se mostrar o cinema independente, que tem sido cada vez mais produzido e que tem muito talento, que tem muita coisa boa aí. Só isso. Obrigado. Bom, eu só fazer um comentário rápido em relação à fala da Amanda. Quando se refere a pouco dinheiro para a cultura, e a gente sabe que é verdade, mas eu vejo que melhorou muito essa relação nos últimos 10, 15 anos. Eu lembro que quando a gente começou a organizar um movimento lá contra a barbárie, que era um movimento de teatro aqui em São Paulo, os artistas diziam, olha, eu não estou afim de ir na Câmara Municipal, deixa os caras lá, não estou afim de ir no Legislativo, porque minha arte por si só é revolucionária. Aí eu tenho um amigo que chama-se Divaldo Santana, por sinal, é um grande cantor e compositor, que ele tem uma música que fala que o artista tem sexo de anjo e por isso está perto de Deus. Mas tem alguns artistas que pensam, velho, que são Deus.
E aí eu costumo conversar com os meus amigos, seja do teatro, seja da dança, seja da música, seja do circo, esses, né, fazedores de arte e cultura, eles são tão operários quanto os outros. Então, eu costumo dizer também o seguinte, olha, vai mexer você sabe, você é um parlamentar, né, o Nabil sabe que foi parlamentar, foi em outra ocasião, e quando chega a época de disputar orçamento, né, o pau come, né, deputado? Então, aparece o pessoal da saúde organizadinho, educação. Eu vinha para cá, vinha no ônibus, os professores estavam descendo uma fila gigantesca para a Praça da República. Quando chega a época de disputar o orçamento na Assembleia Legislativa, os professores fazem vigília lá dentro, né? E os artistas não, né? É preciso que a classe artística nesse país aprenda a disputar orçamento, né? Porque senão vai ficar a vida inteira com a fatia menor do bolo. Essa é a minha opinião, né? Então, e aí, em relação à tua fala, Eliana, a gente vai continuar assim, insistindo, né, para que para vocês terem, são muitos pedidos de agenda. A ministra recebe em média 300 a 400 pedidos de agenda por dia a nível nacional, mas a gente está atento, né? E já estamos há meses esperando a resposta. Mas aí Tadeu, só uma observação. Quando a Ana de Holanda era ministra, já tinha o nosso pedido. Eu lembro que ela foi fazer uma convenção no FUNAT com os secretários latino-americanos de cultura. Eu estava lá, um outro representante. E aí os olhos dela brilharam, disse assim, nossa, eu quero muito, eu estou tentando encontrar um canal para falar com a Dilma, porque eu não quero que o IFAM só tombe, eu quero que o IFAM também possibilite que a gente possa adquirir o Belas Artes e assim dar a preservação e a proteção definitiva. Então, olha quanto tempo a gente... Mas olha... Não estou tirando assim, o corpo fora, porque a minha área não é a da agenda, mas vocês... Não, isso com certeza, vocês podem ter certeza que eu vou ficar enchendo o saco do Valério e do pessoal da agenda dela em Brasília, tá? E o pessoal da Cooperativa Paulista do Teatro também pediu, já tem um tempo, e a gente está em cima dessas histórias aí, tá bom? Então é isso. Eu queria só fechar respondendo um pouco de coisas de política cultural. Quer dizer, a gente tem muitos fenômenos políticos entrando no campo da política cultural nos últimos tempos. Então, assim, no começo da gestão do Gil, o orçamento do MIC era de 400 milhões de reais. No fim, o orçamento era de 2 bi e 200. Um instrumento que a ministra Marta está colocando esse ano para funcionar, com Vale Cultura, as pessoas estão falando em números de 10 bilhões de reais. O Ministério da Cultura vira um Ministério de Métodos. Um valor extremamente considerável. A gente tem que entrar no debate mais efetivo sobre o Vale Cultura. Né? O Vale Cultura é praticamente onde as pessoas vão gastar esse dinheiro. Né? Então, é um debate super tradicional, que as pessoas não têm direito de consumir o que elas quiserem. Tiveram alguns cortes no projeto, né? Vocês viram que foi cortado a questão da TV a cabo, que mexe com a questão do audiovisual, mas o fato é que, em pouco tempo, São Paulo vai ter que construir cinema e cinema na periferia. Isso é um debate colocado no campo do mercado. Né? Tem uma mudança de paradigma, eu chamo de neodesenvolvimentismo cultural. Pela primeira vez, se tira dinheiro da produção, que é onde sempre se investiu, todos os mecanismos
de Lei Rouanet, incentivo fiscal, são dar dinheiro para os produtores e colocar na mão do consumidor. O mercado da música na periferia de São Paulo vai mudar radicalmente. Isso não exclui a ação do Estado de preservar de puxar para ele a responsabilidade de recuperar os cinemas, no caso do audiovisual, do centro da cidade, né? do resgate simbólico, ao mesmo tempo não folclorista, né? Mas de que esses lugares sejam usados para inovação, né? Para a gente conseguir colocar os filmes que são filmados com outra tecnologia, com câmeras muito mais baratas, com um sistema de produção muito mais barato, com uma qualidade similar. Né? Eu acho que a questão de políticas culturais que não começaram como políticas culturais, como o VAI, né, que começa como uma política de juventude, se transforma numa política cultural, né, e que agora se reformula, né, com um valor maior, com uma estrutura maior, que dobra o VAI praticamente, mudam também cenários, e cenários não são os cenários da periferia que nós vimos quando o Belas Artes fechou. É um outro tipo de produção que vai entrar e as pessoas provavelmente vão surpreender com essa produção, principalmente produção audiovisual. Uma das questões dos pontos de cultura, quando o estúdio começou, foi reconhecer a produção que já existia e não financiar uma produção nova. Mas os próprios pontos tiveram, estou falando isso porque eu acho que mexe com a questão do audiovisual, os filmes multimídia, que foram distribuídos em conjunto, uma possibilidade de articulação em rede. Eu acho que é um grande salto, foi o grande salto do projeto. Eu acho que o Belas Artes ele fica como um símbolo de uma luta da cidade, que não pode parar nele. Então, a nossa ação, que é uma ação política de tentar, de toda forma, intervir no debate para mediar um conflito entre as partes, que talvez nem precisasse ter existido, ela é muito importante, eu acho que, como o Rosário falou, muito interessante, eu acho que vai dar certo. Mas a gente tem que começar a pensar num outro jeito de trabalhar com a política cultural. Eu acho que vem também uma reflexão que hoje o país se permite a fazer. Depois de 10 anos de política de desenvolvimento, as pessoas vão buscar na política cultural, mais do que nunca, né? Eu estou falando de 12 bilhões, eu um programa de 18 bilhões, para vocês terem ideia da proporção que eu estou falando. O Bolsa Família, talvez o principal programa do governo federal. Não é pequeno, não é pouco, a gente vai ter que começar a discutir isso vai entrar no centro do debate. A cidade de São Paulo, da mesma forma que eu falei que não tem um cinema público, não tem um grande cinema público para lançar, para fazer os seus festivais, para lançar a sua produção, não tem uma empresa de cinema, então é muito comum, né? São Paulo é a capital da cultura, não é verdade, né? Tem cidades do Brasil mais avançadas, a gente tem que recuperar terreno nessa área. E para complementar, o que eu queria colocar é o seguinte: nós temos que pensar na formação cultural. Né? São Paulo não tem faculdade de produção cultural, não tem faculdade de gestão cultural, não tem faculdade de cinema. Eu acho que você coloca super importante, né, de ter uma função. Cinema tem. Não, desculpa, faculdade de produção, faculdade de gestão, faculdade de formação técnica. Desculpa, escola de formação técnica. Assim, o cara. Se vocês pegarem os cursos, o cara aprende a fazer câmera, porque o outro faltou. Né? A gente tem que mudar essa realidade. E eu acho que essa discussão do papel educativo do Belas Artes pode ser super simbólica.
ele pode ser uma alavanca para a gente retomar a discussão cultural do Celso, por exemplo. Um papel educativo da sala de cinema, uma discussão que ficou no âmbito da educação só, nós perdemos esse debate. Eu acho que está na hora de recuperar a rede de distribuição de cinema na cidade de Paulo Couto. Não quer explicar um pouquinho como é que o Vale Cultura pode impactar nessa questão do cinema? Tá bom. Vocês sabem como funciona o projeto? Vocês, é o seguinte, é um cartão que as pessoas recebem. Tipo Vale Refeição. Tipo Vale Refeição, R$50. Eles podem por mês, cumulativo por 12 meses. Né? Então, a pessoa pode acumular até 12 meses para adquirir bens culturais. Acumula um ano para comprar um circo de Soleil. Não, você acumula um ano para fazer o que quiser. Essa é a discussão. Né? Bom, então a gente tem pela primeira vez grana até, nós estamos falando de até 5 salários mínimos, né? Dá R$3.000. Então, calculem aí a faixa de quem ganha R$3.000, abaixo disso a pessoa recebe R$50. R$50 não é pouco, é muito recurso, porque você pode, no centro, às vezes, do cinema, na periferia, dependendo do custo de ingresso, esse tipo, o exemplo que foi citado do Complexo Polegon, você pode ir 5 vezes no cinema. Então, o Vale Cultura mexe com a estrutura de política cultural. Nós nunca fizemos isso no Brasil. A questão e aí por isso que a gente tem toda a polêmica, mas o cara vai usar para comprar CD de funk? Ué, vai usar para comprar CD de funk. O cara vai usar para comprar um livro de autoajuda? Vai usar para comprar um livro de autoajuda, o que ele quiser. Alguns cortes foram feitos, porque, isso eu posso falar porque eu não conheço no link, a Folha de São Paulo, por exemplo, bateu sistematicamente no Vale Cultura, no editorial. E no bastidor, falou assim, mas como a gente faz para a Folha entrar no Vale Cultura? Então, a discussão é essa. Né? Então, no editorial é uma posição, isso aí é uma coisa muito ruim, porque isso vai ser a mesma discussão do Bolsa Família. As pessoas não vão saber usar, o cara vai comprar cachaça com o dinheiro do Bolsa Família. Tenho certeza que a Folha está pressionando a ministra Marta para entrar no Vale Cultura, para virar produto de consumo cultural. O que eu estou querendo dizer? Mesmo que demore 1, 2, 3 anos de implantação, a estrutura de cultura muda. A Marta agora aceitou o Vale, por exemplo, dos pontos de cultura, que é uma mudança super significativa. Como assim? Como é que é? O debate começou exatamente. Quer dizer, o cidadão, o cara que recebe os R$50, vai poder utilizar esse recurso dentro do ponto de cultura. Então, por exemplo, se tem um ponto de cultura de Congada ou de Jongo, no coração da Zona Leste, ele vai poder gastar pagando ingresso para poder ver o espetáculo. Ou fazendo um curso. Então, o que eu quero dizer, nós estamos sentados sobre um vulcão. Está acontecendo uma grande revolução nesse momento. Foi muito rápido, acho que ela começa no cinema de rua também. Ele pode usar tanto no shopping como no cinema de rua. Um dos problemas, tanto no shopping como no rua. Mas olha só, um dos problemas lá do cinema, daquele cinema, do cinema pornô, provavelmente, além da discussão geopolítica do capital imobiliário, como ele funciona, para onde ele vai, ele tem lá suas lógicas também, existe uma questão de que a população que habita o centro, uma boa parte da população não pode consumir, porque não tem grana para consumir, porque é caro, R$50 faz a maior diferença. Você começa a ter uma outra estrutura, então várias estruturas de cinema que viraram igreja durante muito tempo vão ter que se mexer.
tanto pelo mercado quanto pela ação do Estado. É um pouco de uma pincelada de uma discussão mais complexa, que a gente também tem que discutir criticamente para poder refletir sobre o que vai acontecer, mas nós estamos diante de um outro cenário de política cultural em que a discussão de cultura ganha força. Então, a gente não trabalha com o termo de economia criativa, não. A gente trabalha com o termo de economia da cultura. Porque eu acho que é o termo mais justo para a cidade. É uma discussão conceitual super forte, que o modelo de economia criativa foi um modelo inglês, foi implementado numa época e tal. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar com a economia da cultura, que é um termo mais justo, até para poder mapear o tamanho dessa cadeia produtiva na cidade. Porque uma das grandes questões uma das grandes questões é que ninguém consegue medir, e aí a gente vai precisar de ajuda do IBGE, quanto essa economia gera numa cidade como São Paulo, que hoje é uma cidade de serviço. E é uma novidade. Então, um pouco por aí. Só para, rapidinho, quando a gente falou do cartão de refeição, quase igual mesmo, porque aí você falava, olha, mas como tem as normativas de quem pode usar o Vale Cultura ou não, né? E quem pode se cadastrar para ter essa parceria. Lembra bem essa questão do ticket. E aí, quando ele fala da importância, é justamente por isso, porque o segmento de teatro, o segmento de cinema, tem que levar seu produto para a indústria, e aí é o mercado, né? A prefeitura também podia fazer uma promoção com o cinema de rua. Eu te dou um incentivo a mais se você diminuir o ingresso para quem tem Vale da Cultura, por exemplo, o Vale da Cultura. Você pode criar um monte de coisas a partir disso, né? O que não dá é realmente para proibir, né? Você tem que estimular. Deixa eu só ver se eu entendi. O jovem, então, ele não recebe o Vale Cultura? Se trabalhar. Só se trabalhar? Ele está associado ao salário. Ao salário. Porque eu ia até tecer um grande comentário, né? Obrigado. Por exemplo, eu como jovem, às vezes para ir no cinema, eu vou no cinema 2 ou 3 vezes no mês, às vezes, porque... às vezes eu vou mais. Às vezes eu mais porque eu sou realmente muito louco por cinema. Você é fanático. Porque particularmente todo o dinheiro que eu pego ou é para investir nos meus pequenos curtas, para alimentação, e às vezes é muito complicado. Essa semana nós assistimos Laranja Mecânica, então R$5 a entrada, saímos do cinema, compramos uma latinha de Pepsi para 3 pessoas dividirem e discutirmos sobre o filme. Nós andamos pelo centro discutindo o filme. Então, se o jovem tem em mãos um vale de R$50 para gastar em cultura, vai ser incrível. Não só eu me contento em a cada sessão comprar só uma latinha de Pepsi para dividir por 5 pessoas, mas que tem essa chance de assistir, ver 10 sessões e discutir 10 filmes. Eu acho que é importante, tem que se expandir isso, por favor. Fica aqui a sugestão. Você precisa pedir fazer um projeto pro Vai. Precisa. Precisa. Vou fazer. Para fazer o Cinema de Rua 2. Já tem um projeto. Então, bora. Não, eu queria, em primeiro lugar, propor aqui para a Larissa, que está coordenando os trabalhos aqui dos eventos da Casa da Cidade, a gente fazer um debate sobre o Vale Cultura. Esse finalzinho aqui foi bem interessante. Bem legal, né? Eu acho que era bem legal a gente poder fazer essa discussão aprofundada. Eu acho que, bom, eu não vou entrar na discussão aqui porque... Eu não sei se vocês já fizeram uma outra proposta de fazer um debate, seria sobre o Sistema Nacional. Com certeza. Então, eu posso complementar? Eu ia perguntar como está essa questão. A Prefeitura já aderiu ao Sistema Nacional de Cultura, porque a gente soube que os representantes federais vieram aqui, conversaram com o Juca,
com a rádio em São Paulo. Mas não vai aderir. Vai aderir. Mas ainda precisamos cumprir uma série de requisitos. Uma série de requisitos para cumprir o conselho. Bom, gente, deixa eu falar aqui para, primeiro dizer que acho que foi muito legal esse debate, foi bom. Não é o primeiro debate que a Casa da Cidade faz sobre Belas Artes, acho que é o segundo. Terceiro. É o terceiro, né? É o terceiro debate. O segundo foi com o Décio, né? É. E eu acho que a Casa da Cidade continua cumprindo o papel, né, que ela teve desde o início aqui de debater as políticas da cidade e estamos aprofundando nisso. Tem algumas perguntas que foram feitas para mim. E essa do plano diretor eu não vou nem responder, porque cadê a Amanda? Saiu já? Ah, não, está aí. Amanda, porque na verdade eu já falei sobre isso, né? Quer dizer, na verdade o que nós temos que aprofundar, porque já está criado no plano diretor, é a noção de espaços culturais, ou espaços que devem ser preservados para além do patrimônio arquitetônico. Eu acho que é esse conceito que vai ter que ser desenvolvido no plano diretor, e aí depois vai ter um trabalho importante que é identificar quais são os lugares nessas condições. E aí, eu não me coloco aqui contra o mercado, quer dizer, eu acho que a questão do mercado, estou falando do mercado imobiliário, né? Mercado imobiliário. Tudo bem, nós poderia se organizar de outra maneira, mas o mercado imobiliário é um setor da economia, um setor importante da economia, gera emprego e gera espaço construído, que é também uma necessidade para a cidade. A cidade precisa de espaço para as pessoas morarem, precisa de espaço de trabalho, etc. Agora, o que nós precisamos, e isso não é agora, isso não é para a nossa lei, etc., é a regulamentação. Né? E o mercado, ele tem que se adequar à regulamentação, e a regulamentação deve preservar certas questões, certos valores. A gente não pode, quer dizer, aí não é problema do mercado. Eu acho que até tem muita confusão que se faz, né? Geralmente assim, o mercado imobiliário está destruindo tudo, não sei o quê. E geralmente o mercado imobiliário está agindo de acordo com o que a legislação diz que pode agir. Tá certo? Quer dizer, o problema é que as nossas legislações são deficientes. Inclusive para liberar o mercado onde ele deveria poder atuar. Ela é deficiente.